Não sei se vale mesmo a pena recontar toda a história romana desde os seus primórdios. Mesmo que o soubesse, não ousaria dizê-lo, pois reconheço que se trata de uma operação tão antiga quanto praticada até os vossos dias de hoje. Os historiadores modernos acreditam que podem contribuir com algo mais documentado para a narrativa dos acontecimentos, e que podem superar a crueza dos antigos em estilo. Mas aconteça o que acontecer, será sempre digno de gratidão o facto de ter tomado medidas, com o melhor das minhas capacidades, para perpetuar a memória dos feitos realizados pela maior população da Terra. À primeira vista, Roma pode parecer apenas um ponto no mapa, como um destino de férias. Um amontoado de ruínas pitorescas, visitado por turistas de sandálias e com um gelato na mão, em um dia de sol e forte calor. Mas, se olharmos com atenção, Roma está a respirar dentro de nós. O português que usamos é o latim, a língua de camponeses, legionários e imperadores. A ideia de república, de senado, de cidadania, nasceu lá, entre intrigas e discursos inflamados. O nosso sistema jurídico, os princípios do direito civil, as estradas que ligam cidades, a arquitetura dos prédios públicos, tudo carrega a marca do engenho romano. Até o betão que sustenta o seu prédio é uma receita que os engenheiros romanos aperfeiçoaram há 2 milênios. Estudar Roma não é visitar um museu, é olhar para um espelho. É entender como um povo cercado de inimigos e sem grandes recursos ergueu algo que teima em não morrer. É uma parábola sobre a nossa própria fragilidade. Roma brilhou até cegar o mundo e depois desmoronou. E nesse ciclo vemos tudo: a genialidade e a corrupção. Porque Roma, vejam bem, inventou o direito, mas também institucionalizou o suborno, e eles não viam contradição nisso. Eram práticos, eram humanos, e é justamente por isso que Roma fascina, porque nela vemos refletidos todos os traços do que somos, criadores e destruidores, idealistas e pragmáticos, heróis e cínicos. Estudar Roma é, no fundo, estudar a nós mesmos, com togas, águias douradas e um senso de drama digno do Coliseu. A história de Roma é uma das mais extraordinárias da humanidade, e é impossível contá-la sem sentir uma mistura de admiração e desconforto. De um lado, há a glória das legiões, a genialidade dos engenheiros, a sabedoria dos juristas. Do outro, a brutalidade das guerras, o sangue nas arenas e a escravidão em massa, o preço de um império que queria abraçar o mundo e acabou esmagando boa parte dele. O olhar moderno vacila. Como é que o mesmo povo que construiu aquedutos perfeitos podia transformar a morte num espetáculo de domingo para todos? Como celebrar filósofos que escreviam sobre a liberdade enquanto eram servidos por homens tratados como gado? Mas compreender Roma é entender que ela foi um produto do seu tempo, e ao mesmo tempo, o tempo de todos os outros, e de certa forma, do nosso também.
O panem et circense, pão e circo, não morreu com os Césares. É uma fórmula mágica que muitos políticos ainda sussurram hoje, entre dentes. O nosso objetivo aqui é abrir a cortina e mostrar o império sem maquilhagem. Fascinante, contraditório e terrivelmente real. A escravidão, por cruel que nos pareça, sustentava praticamente todas as grandes civilizações da antiguidade. E os combates de gladiadores tão bárbaros aos olhos modernos eram também um instrumento político, um modo de distrair as massas, unir o povo e garantir que ninguém tivesse tempo de pensar em revoluções. Este vídeo quer justamente abrir essa cortina e mostrar o império como ele realmente foi, fascinante, contraditório, violento e humano. E o mais impressionante, mesmo fragmentada, saqueada e coberta por ruínas, Roma nunca deixou de existir. Cada pedra, cada coluna, cada inscrição parece repetir o mesmo sussurro. Vocês podem nos conquistar, mas jamais nos apagarão. O filósofo italiano Benedetto Croce dizia: toda história é história contemporânea. E ele tinha razão. Ou seja, o passado nunca é apenas o passado. É um espelho onde o presente tenta esconder as suas próprias rugas. A forma como olhamos para Roma diz tanto sobre ela quanto sobre nós. Não é coincidência que cada época tenha reinventado a Roma que merecia, que lhe convinha. Os humanistas do Renascimento viram nela o berço da razão. Os papas, o trono da fé. Os iluministas franceses, um manual de política, mas com algumas páginas perigosamente atualizadas. E os regimes totalitários do século XX? Bem, esses viram em Roma um palco pronto para o espetáculo da propaganda. Mussolini acreditava ser uma espécie de César moderno, só que sem o carisma, nem o Senado e talvez sem um mínimo senso de humor. Ele pavimentou avenidas retilíneas sobre ruínas milenares, ergueu monumentos imitando templos antigos, tentou ressuscitar um fantasma e proclamou o renascimento do império. Mas, ironicamente, quanto mais tentava reviver Roma, mais provava que ela era inalcançável. Nada é mais anti-romano do que uma cópia sem alma. A verdade é que o fascismo não inventou essa mania de idealizar o império. A semente já vinha do século XIX, uma época obcecada por ruínas grandiosas e heróis de toga. Artistas, poetas e romancistas criaram uma Roma de fantasia, bela, heróica, monumental, um espelho do romantismo europeu. O fascismo apenas tomou emprestado esse espelho e o colocou diante de si. E o resultado? Um reflexo distorcido, uma Roma imaginária usada para justificar ambições muito reais. Mas esse ciclo de reinvenções nunca acabou. Cada geração, de algum modo, constrói a sua própria Roma. E talvez seja esse o segredo da sua eternidade. Roma sobrevive porque nunca é apenas uma cidade antiga, mas um conceito em permanente transformação. Se o século XIX idealizou Roma como o berço da glória, o século XX, e especialmente Hollywood, transformou-a em um vilão de toga. Foi o tempo do chamado Peplum, aquele gênero de filmes épicos que lotou os cinemas dos anos 50, com produções monumentais como Quo Vadis, Ben-Hur e, claro, Spartacus. Essas obras marcaram gerações e definiram a imagem de Roma que muitos ainda carregam na mente. A de um império opressor, cruel, mas esteticamente impecável. Roma tornou-se a metáfora da opressão. Um império corrupto e decadente que precisava ser derrubado, convenientemente por um herói de moral norte-americana.
Mas engana-se quem pensa que esses filmes eram apenas entretenimento. Eles eram, antes de tudo, reflexos do mundo que os produziu. No épico cinematográfico Spartacus, a figura do escravo trácio que audaciosamente se rebela contra as cadeias da opressão e clama pela liberdade transcende sua mera historicidade para se alçar à condição de um poderoso arquétipo. Ele não é apenas um gladiador do passado distante. Ele se transmuta em um heróico símbolo americano, encarnando a resiliência inabalável e a resistência incansável contra as forças do totalitarismo, seja que for fascista, nazista, soviética ou qualquer outra. Roma, assim, virou o espelho onde o Ocidente projetava seus medos e virtudes. E o resultado? Em menos de 15 anos, a imagem do romano nazista se consolidou no imaginário popular. Roma passou a ser o império do mal com sotaque de Los Angeles. Os produtores, é claro, lucraram e muito com isso. Mas o preço foi alto. A história de Roma ficou reduzida a um cenário de vilões caricatos e heróis musculosos. O faraônico Cleópatra, de 1963, foi concebido para ser a joia da coroa de Hollywood. Mas transformou-se em um calvário financeiro que quase arrastou a 20th Century Fox à falência. Seus custos lendários, inflados por cenários monumentais e salários estratosféricos, atingiram proporções que o mercado da época não conseguia sustentar. Esse desastre não foi apenas o naufrágio de um filme, mas o sepultamento do gênero peplum. De forma irônica, a ruína da obra espelhou o destino da própria Roma. A ambição desmedida, que expandiu o império até seus limites físicos e econômicos, acabou por corroer sua estrutura interna. O cinema provou com sangue e celuloide que a megalomania destrói impérios de mármore branco com a mesma rapidez com que devora os estúdios modernos. Mesmo assim, o dano já estava feito. A imagem de Roma como sinônimo de tirania e decadência continuou viva nas telas, sendo reciclada em filmes, séries e até jogos eletrônicos. De certa forma, Hollywood também construiu seu próprio império sobre as ruínas de Roma. Mas se Hollywood usou a brutalidade romana para nos chocar e a sua beleza para nos fascinar, a realidade era um sistema complexo onde a civilidade, leis, estradas, filosofia e a barbárie, escravidão, massacres, conjuras, caminhavam de mãos dadas, sem que os romanos vissem contradição nisso. E se por décadas o cinema nos entregou uma Roma de mármore frio e tiranos caricatos, o filme Gladiador do 2000, sempre de produção americana, teve a audácia de devolver ao império o seu suor e o seu charme, humanizando o colosso ao mostrar que, por trás das legiões e da brutalidade, pulsava um mundo de honra e poeira que ainda hoje reconhecemos como o nosso próprio espelho. Para o famoso arqueólogo americano Darius Aria, estudar Roma não é apenas revisitar o passado, é compreender o presente. O legado romano está em tudo que nos cerca, nas leis que regulam nossa sociedade, na arquitetura das cidades, na língua que falamos e até na ideia de república que ainda fingimos entender. Uma única cidade foi capaz de criar um império que durou séculos, sustentado por um exército disciplinado, uma engenharia genial e uma rede comercial que conectava continentes. Mas o segredo da força de Roma não estava apenas nas armas, estava na capacidade de absorver. Eles conquistavam um povo, e no dia seguinte, estavam a adotar os seus deuses e a sua comida. Os romanos sabiam que a força de uma civilização estava na capacidade de acolher e reinventar. Eles não se basearam em uma verdade absoluta, mas em um mosaico de ideias, culturas e deuses. Roma foi o primeiro mosaico multicultural no mundo conhecido,
e a tolerância religiosa foi um dos pilares da sua expansão. Ao contrário de outros impérios, Roma não impunha um único deus, ela os colecionava. Para cada novo povo conquistado, um novo altar. Cada legião levava consigo não só lanças e escudos, mas também os deuses de casa. E tudo isso coexistia pacificamente, até a chegada dos cristãos. Aí, claro, tudo mudou. O conflito com os cristãos não foi por causa de um dogma, foi por causa de uma festa. Os cristãos recusavam-se a participar nos ritos públicos, e para um romano, isso era traição. E os cristãos não queriam somar mais um deus ao panteão, queriam substituir todos os outros com apenas um. Para Roma, isso era mais do que uma heresia. Era uma ameaça ao pacto social que mantinha os deuses satisfeitos e o império em ordem. E, no entanto, foi justamente esse confronto que acabaria transformando o mundo. De perseguidos, os cristãos se tornaram o centro do poder espiritual de Roma. O império que os condenou seria mais tarde, o mesmo que levantaria igrejas e basílicas em sua homenagem. Ironias da história, ou talvez a forma peculiar que Roma tinha de nunca perder completamente. A cidade era um caos de línguas, crenças e rostos, mas foi toda essa flexibilidade que fez de Roma uma civilização universal. Cerca de 75% dos cidadãos eram estrangeiros, vindos das mais diversas terras e tradições. E se hoje passeamos por praças com nomes como Praça de Espanha, Via dos Avignonenses, Via Gália, Praça Hungria, Avenida Romênia, Via Britânia, Via Dácia, Via dos Portugueses, Praça Armênia ou Mura dos Franceses, é porque Roma nunca deixou de ser um ponto de encontro do mundo. O escritor alemão do 18º século Johann Wolfgang von Goethe disse que, ao chegar a Roma, sentiu uma nova vida dentro dele. Roma é a capital do mundo. Toda a história do mundo está ligada neste lugar. E sinto-me como se tivesse nascido uma segunda vez, verdadeiramente ressuscitado, no dia em que pisei Roma. É essa a sensação que a história nos deve dar. Roma não é apenas o passado. É um lembrete constante de que toda glória é passageira, mas as ideias, essas são eternas. Sob as ruas modernas, ainda dorme metade da cidade antiga, esperando para ser revelada. Cada escavação, cada pedra trazida à luz, nos lembra que Roma nunca desapareceu, apenas mudou de forma. Vive nas nossas leis, nos nossos sonhos de grandeza e, admitamos, nas nossas falhas. Estudar Roma é muito mais do que folhear crônicas de pergaminhos, mármores ou poeiras. É descobrir, com um sobressalto de consciência, que nós também somos um pouco romanos.